Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudades de dar aula presencial para vocês, viu? Espero que vocês também estejam com saudade. Tomara que a gente volte logo à nossa rotina normal aí, viu? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os heredogramas. O que são heredogramas, por que isso é importante na genética, por que é bastante utilizado para visualizar as gerações de uma família, por exemplo, em busca de uma explicação hereditária para o possível aparecimento de uma doença genética nessa família, se isso veio de um avô, de uma avó, de um bisavô e etc, tá? Para isso, pessoal do nono ano, nós vamos relembrar aqui alguns termos muito importantes que a gente já viu, mas que eu preciso retomar com vocês para a gente compreender melhor essa aula. Então vamos lembrar que genótipo aqui, ó, que eu estou circulando aí para vocês, ele é o conjunto de genes que um organismo herdou dos seus progenitores. Lembra sempre que é metade do pai e metade da mãe, tá? O fenótipo vai ser a manifestação externa desse genótipo, ou seja, o conjunto de características observáveis no indivíduo, incluindo não apenas a sua aparência física, mas o funcionamento do seu corpo. Então, por exemplo, o ritmo no qual o seu coração bate é um fenótipo, certo? Então, você não consegue visualizar a olho nu o seu coração batendo somente com o seu olho normal. Mas, entretanto, o ritmo no qual ele bate é um tipo de fenótipo, tá? Então, o fenótipo ele não se refere apenas às suas características físicas externas, mas também ao funcionamento interno do seu corpo. Dentro disso, é importante vocês relembrarem também o conceito de gene dominante e de gene recessivo. Lembrando que o gene dominante é aquele que, quando ele está presente, ele vai manifestar a característica que ele determina, e aqui, nesse caso, nós representamos eles por letras maiúsculas, né? Por exemplo, o azão. E o gene recessivo é aquele que só se manifesta em dose dupla, quando ele está presente, por exemplo, aqui, ó, 2azinho, azinho. Dentro dessa revisão, nós fizemos um exercício na semana passada, onde nós realizamos o cruzamento entre o rato negro, macho, e uma fêmea branca. Lembram? Que essa característica negra ela era dominante sobre a característica branca. E aí nós fizemos o cruzamento, né? Já dei essa resposta para vocês na aula passada, mas só para relembrar, na primeira geração nós vamos ter todos os filhotes negros, porque todos eles vão ter o Nzão. Já se eu cruzar um Nzão, Nzinho, com o Nzão, Nzinho, eu vou ter aí, ó, como vocês estão vendo, um resultado diferente na segunda geração. Eu vou ter, ó, 3/4, né? 3/4 vão ser negros, aí como vocês estão vendo, ó, deixa eu apagar isso aqui, 3/4 vão ser negros, e 1/4 aqui, ó, vai ser branco, certo? Então, nós vimos isso na semana passada. Hoje, nós vamos estudar especificamente as chamadas árvores genealógicas ou também nós chamamos de heredogramas, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para escrever para vocês esse nome aqui, ó, heredogramas. Esses heredogramas, nono ano, nada mais são do que representações visuais, como a gente tem aqui, ó, acabei de circular em amarelo aí, ó, do histórico de uma família. É uma história de certa parte dos ancestrais de uma pessoa ou de uma família. E é uma representação gráfica que mostra a conexão entre as famílias, entre os familiares, né, e entre os indivíduos dessa família. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho aí, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho o número 1, seria a geração 1, estão vendo? 2, a geração 2 e 3 aqui, a geração 3. Cada uma dessas linhas, ó, por onde está passando essa bolinha vermelha, é uma geração, ó. Tem uma geração aqui, outra aqui e outra aqui. Então, eu tenho 3 gerações. Como que eu vou construir e o que significam cada um desses símbolos no heredograma? Vamos entender isso agora. Então, quais são as regras
para a construção desse heredograma. Primeira coisa, eu vou representar os indivíduos do sexo masculino com um quadrado. Então, quando tiver um quadrado, é um homem, tá? Isso é regra, vai ser um homem. Quando tiver uma bolinha, aqui, ó, uma pessoa do sexo feminino, uma mulher. Quando, por algum acaso, você não saber qual era o sexo daquela pessoa, porque não era conhecida, ou não se sabe ao certo quem era a pessoa, eles representam por esse símbolo aqui, que é o sexo desconhecido, tá? Não é muito frequente, mas em alguns casos pode aparecer. Nos nossos exercícios, nós vamos fazer mais para frente, nós não vamos trabalhar com esse símbolo do sexo desconhecido, não. Mas eu estou ensinando para vocês, caso vocês vejam isso em algum lugar, tá? Agora, quando eu vou simbolizar um casamento ou cruzamento, aqui eu vou pegar, ó, um indivíduo do sexo masculino e um feminino e vou traçar um risco aqui entre os dois, ó. Esse traço, ele significa um cruzamento. Atenção, pessoal, que aqui nós estamos falando de genética, de biologia. Esse traço não significa que esse homem é casado com essa mulher no sentido social, não. Nós estamos falando aqui da geração de um indivíduo, certo? No caso, os dois cruzaram, tiveram uma relação sexual para formar um novo ser vivo. É nesse sentido que o termo está sendo usado. Quando isso acontece entre parentes próximos, por exemplo, primo de primeiro grau, entre primos de primeiro grau, primos que são muito próximos geneticamente, nós chamamos isso de cruzamento consanguíneo. Esse cruzamento consanguíneo ele vai ser representado aqui por dois traços, ó, certo? Agora, os indivíduos que apresentarem nesse heredograma a doença ou a característica física que eu estou querendo analisar nessa família, eu vou representar isso, ó, ou por um quadrado ou uma bolinha preenchido por preto totalmente, ou riscado, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, os indivíduos nos heredogramas que tiverem marcados em preto ou tiverem cheio de riscos, como vocês estão vendo, é um indivíduo que apresenta ou a doença que o enunciado fala, ou a característica que eu estou querendo observar nessa família. Pode ser, por exemplo, o lobo da orelha dele está preso. Então, esse indivíduo tem isso, eu vou marcar ele de preto ou com esses riscos. Quando eu for representar filhos ou descendentes de um casamento ou cruzamento, eu vou colocar aqui esse risco aqui, ó. Certo? Esse risco aqui vai vir de um casal e aqui eu vou ter esse filho aqui e assim por diante. O número de filhos que aquele casal teve. Quando eu for representar gêmeos dizigóticos, eu vou representar assim. Estão vendo? E quando forem monozigóticos, eu apresento aqui, ó, com esse triângulozinho em cima. É a forma de eu representar gêmeos monozigóticos. Bom, vamos entender melhor agora num exemplo que eu vou desenhar junto com vocês de um heredograma. Então, a característica que eu vou utilizar aqui agora nessa aula, eu vou escrever aqui, ó, a característica que eu estou analisando, o fenótipo, ó, acompanha aí na escrita, ó. O fenótipo que eu vou considerar na construção desse heredograma vai ser o lobo da orelha. Se ele vai ser solto ou preso, tá? Isso é uma característica determinada geneticamente. O lobo da orelha solto, ele vai ser representado aqui pelos indivíduos que estão totalmente pintadinhos, assim, ó, com um quadradinho pintadinho, que é o caractere que eu estou querendo observar aqui. Tá? Então, aqui como eu estou mostrando para vocês, ó. Lembrando que a característica da gente analisar ao longo da história de uma família, a gente analisar esse heredograma, isso vai ser importante, como eu falei para vocês, para a gente observar como que essa característica ela vai passando de geração em geração. Então, isso é importante, por exemplo, quando eles querem estudar doenças genéticas, para saber se alguma doença genética está sendo passada, se está sendo manifestada em outras gerações, certo? Então, tudo isso vai ser importante para a gente analisar
nesses heredogramas. Estão entendendo o raciocínio? Certo? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos aí a característica lobo da orelha solto. E esse lobo da orelha solto, ele vai ser uma característica aqui, ó, que nós vamos ver nessa geração. Então eu vou representar por esse quadradinho colorido, certo? Então imagine comigo agora o seguinte, ó. Então eu vou desenhar aqui em vermelho, ó, a geração 1. Nessa geração 1 eu vou ter aqui, ó, um casal, um homem que cruzou aqui com uma mulher, certo? Então eu vou chamar de indivíduo 1 e indivíduo 2. Eles vão ter 3 filhos. Então eu vou fazer o traço de filhos assim, ó, vem para cá, aí aqui eu coloco um outro risco e aqui vai ser, ó, 1, 2, 3. 3 filhos. Desses 3 filhos, ó, um vai ser homem e os outros 2 mulheres. Então, assim que eu represento. Agora, imaginem que essa mulher aqui, ó, se eu chamei de 1, 2, então aqui vai ser, ó, na geração 2. Aqui não é a geração 1 dos pais, então aqui já é a geração 2, ó. Vou chamar de 2. Na geração 2, imaginem que esse homem aqui que eles tiveram casa com uma mulher aqui. Então, essa mulher eu vou chamar de indivíduo 1, o homem de 2, e as irmãs dele, 3 e 4. E essa filha número 4 casou aqui também, ó. Então, esse cara aqui vai ser o indivíduo 5. Reparem que em cada geração eu começo a contar de novo, ó. Na geração 2 eu tenho indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. E na geração 1, indivíduo 1 e 2. Tem que escrever desse jeito. Agora imaginem que eu não falei para vocês que os indivíduos que tiverem com a bolinha pintada seriam os que têm a bolinha ou quadradinho, o lobo da orelha solto. Então imagina que aqui nesse caso, ó, é a mãe, essa mulher aqui tinha. Então vou pintar essa bolinha aqui. Depois, aqui, esse filho que eles tiveram também nasceu com o lobo da orelha solto. Tá? E as 2 filhas, somente a número 4 aqui. A 3 não tem um lobo da orelha preso, certo? Então, é uma forma de eu representar. E vamos supor que ela casa com um cara que tem o lobo da orelha solto também. Então, eu vou pintar aqui ele também, certo? Então, eu tenho aqui a geração 2. Agora, imagine que esses 2 casais aí, ó, da geração 2, eles vão ter filhos. Então, o que eu vou fazer? Vou puxar aqui e vamos supor que esse casal aqui teve 3 filhos. Então, ó, 1, 2, 3. Desses 3 filhos, eles tiveram uma mulher e 2 homens. Então, aqui vai ser a geração 3, ó. Já é outra geração, tá vendo? Eu pus o número 3 aí. E esse outro casal aqui também tem filhos. Eles têm muitos filhos. Deixa eu voltar aqui. Opa. Pera aí, gente, que apagou tudo que eu fiz. Não é possível. Aí, graças a Deus, voltou. Eu achei que tinha apagado tudo que eu tinha feito. Então, imagine aqui que esse casal aqui, ó, 4 e 5, ó, aqui da geração 2, eles vão ter 5 filhos, ó. Então, eu vou fazer o traço aqui e vou representar 5 filhos. 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 filhos, eles vão ter aqui, ó, 3 homens e 2 mulheres. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 mulheres aqui, ó, e 3 homens, certo? E aí, imagine comigo que nesse primeiro casal aqui, ó, entre do 1 e do 2 da geração 2, ninguém aqui teve lobo da orelha solto. Então, eles vão ficar em branco. Já aqui no 4 e 5, que os dois têm, uma mulher e um homem tiveram a presença do lobo da orelha solto. O que está faltando aqui nessa geração 3? Eu enumerar os indivíduos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são 8 indivíduos, certo? Então, nesse caso, os indivíduos que têm, ó, a bolinha ou o quadrado sem preencher, eles têm o lobo da orelha preso. Os que têm aqui, ó, coloridinho,
tem um lobo da orelha solto. Então isso é uma forma, nós chamamos isso daqui, ó, no ano de heredograma. Reparem que eu observei uma característica do fenótipo ao longo de 3 gerações, certo? Isso daqui pode ser usado também para a gente estudar doenças genéticas e por aí vai, beleza? Então, quais que são os contributos da genética que nós estamos estudando? Isso é importante para um planejamento, né? Faltou um J aqui, um planejamento familiar, um aconselhamento genético, quando um casal quer ter filhos e saber a probabilidade desses filhos nascerem com determinadas doenças ou não. Isso vai ter também um papel na manipulação genética. Hoje já é possível, né, através da fertilização in vitro, você selecionar embriões para diminuir a chance de nascer com alguma síndrome ou doença genética. Importância na clonagem, essa reprodução humana assistida, certo? E isso também tem uma importância ética que nós iremos discutir posteriormente, tá bom? Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês na nossa aula de hoje sobre heredogramas. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar, lá nos grupos do WhatsApp, ou pelo meu e-mail e também pelos fóruns do GR8. Não esqueçam de acessar diariamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!